Volta dos que não foram? A Adamantina volta a operar linhas em São Paulo. Primeira Expobus Rio de Janeiro já tem mais de 40 ônibus confirmados. A empresa Cruz realmente acabou? Vamos explicar isso no Jornal do Ônibus de hoje. E você vai ver também. Flixbus segue seu processo de expansão pelo Brasil. Águia Branca recebe certificado de melhores empresas para se trabalhar. Veracruz repassa mais 12 linhas no Grande Recife. Ministério Público de Sergipe entra com ação na Justiça para suspender processo de licitação do transporte público de Aracaju. Rico Transportes vai adicionar 21 ônibus ao transporte coletivo de Rio Branco. Museu de ônibus da SP-Trans volta a funcionar em São Paulo. E ainda, as celebrações do Dia do Motorista e do Dia do Busólogo. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. Passageiros que utilizam ônibus entre Marília e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, enfrentam restrições de horários devido à desistência da Expresso Adamantina de operar a linha, após fiscalização da Artesp, que encontrou irregularidades, como o uso de veículo não cadastrado. A Adamantina foi multada e o veículo removido, levando a empresa a desistir da linha. A Artesp lançou um chamamento público para novas empresas, mas o processo enfrentou uma suspensão temporária, agora revogada. A empresa anunciou a possibilidade de continuar com novos termos, e o caso está sendo avaliado juridicamente pela Artesp. Enquanto isso, a Guerino 600 assumiu as viagens nesta linha. Falando em Guerino 600, a empresa vai assumir a operação da linha Assis Ourinhos via Palmital, operada anteriormente pela Avoa, Autoviação Ourinhos Assis. A tarifa é seccionada, sendo fracionada de acordo com o percurso feito por cada passageiro. A linha atende também os municípios de Ibararema, Salto Grande e Cândido Mota, com ônibus urbanos. A gente volta a falar do Expresso Adamantina. A empresa voltou a operar linhas de ônibus, das quais havia desistido, na região de Bauru, também no interior de São Paulo. Entretanto, segundo a Artesp, a agência que regula os transportes no estado de São Paulo, a autorização não foi formalizada. A reguladora procura novas empresas. A Artesp recentemente abriu um chamamento público para escolher uma nova empresa, isso porque a Adamantina e Rápido Linense deixaram de operar cerca de 50 linhas. O chamamento foi derrubado pela Justiça, atendendo uma ação da Guerino 600, mas a Artesp recorreu e a liminar caiu. Como não há uma nova operadora, a Adamantina continua nas linhas, mas o departamento jurídico da agência analisa essa situação. Seguimos falando de Adamantina. 25 agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Prefeitura de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, removeram um ônibus abandonado da empresa, que estava estacionado na Avenida das Marrecas, no bairro Roma, há vários meses. Esse veículo, um Marco Polo Paradiso G7 1200, placa EGK 1670, ano 2011, permanecia com as portas abertas e vinha sendo alvo constante de denúncias dos moradores. Relatos apontavam que as pessoas utilizavam o interior do ônibus para práticas sexuais e o uso de drogas. O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que os agentes tentaram solucionar o problema, entrando em contato com o proprietário do ônibus para que ele retirasse o veículo, mas não obtiveram sucesso. Recentemente, o Grupo Comporte realizou a incorporação da empresa Cruz pela Viação Piracicabana. A Cruz, como todos nós sabemos, operava linhas intermunicipais e suburbanas dentro do estado de São Paulo, e também o lote 2 do transporte coletivo urbano de Araraquara. Pouco antes da incorporação, a Cruz deixou de operar o transporte urbano de Araraquara,
por conta própria, até porque a empresa ainda tinha contrato vigente com o município. Isso já ocorreu há cerca de 3 meses. De lá para cá, as linhas intermunicipais e suburbanas da Cruz foram assumidas pela Piracicabana e a troca de empresas está sendo feita de forma gradual. E o transporte urbano de Araraquara, como que ficou? O contrato de lá proíbe que a mesma empresa opere os 2 lotes, porém não impede que esses mesmos 2 lotes sejam operados por um mesmo conglomerado de transportes. E foi isso que aconteceu. A empresa que operava o lote 1, a Aviação Paraty, assumiu o lote 2, porém com outro nome e outro CNPJ. A Aviação Cruz Transportes passou a operar no lugar da empresa Cruz. E olha só que história intrigante. Esse CNPJ, Aviação Cruz Transportes, aparentemente era do Grupo Comporte e foi repassado para a Aviação Paraty. Interessante, né? Bom, na prática, nada mudou para a população de Araraquara, principalmente na questão de linhas. A única coisa que mudou é que agora temos um único conglomerado de transportes administrando a cidade. Em tese, a empresa Cruz segue minimamente viva, com essa Aviação Cruz Transportes, do grupo da Aviação Paraty. Ainda falando de Grupo Comporte, muita gente veio me perguntar o motivo da Penha estar recebendo carros que pertenciam ao Expresso União. Até se comentou se o Expresso União seria incorporado pela Penha. Nada disso. Não vai acontecer incorporação nenhuma nesse caso. O que realmente está acontecendo é o repasse temporário de carros da União que estão à venda para a Penha. Eles vão ser usados agora no período de férias e na alta temporada. E dá para ver que é um repasse temporário, porque esses ônibus ainda continuam à venda lá no site da Quality Bus. A Flixbus, que nasceu na Alemanha há 11 anos atrás e que está presente no Brasil há quase 3 anos, tem se destacado no transporte de passageiros, com 400 mil rotas para mais de 5 mil destinos em mais de 40 países. Com um crescimento de 30% nas receitas e uma sólida saúde financeira, a empresa aposta na combinação de planejamento de rede, marketing e precificação para o seu sucesso aqui no Brasil. Em nosso país, a Flixbus atua em parceria com operadoras autorizadas e visa expandir sua presença online, atualmente em 25%. A empresa já está em processo de regularização para oferecer linhas próprias no Brasil e já até apresentou um plano à NTT. Atualmente, a Flixbus conta em nosso país com a parceria das companhias Gadot, Adamantina, Satélite Norte, Santa Maria, Viação Esmeralda, Catedral, Forbus e Levari. A Aviação Águia Branca recebeu a certificação Great Place to Work, a GPTW, e conquistou o 4º lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar na Bahia, na categoria médio porte. A empresa, que já havia sido reconhecida no Espírito Santo, tem um índice de 88% de satisfação entre os seus colaboradores. Paulo Barcelos, CEO da empresa, e Bianca Marques, superintendente de operações da Bahia, destacaram o comprometimento da Águia Branca com um bom ambiente de trabalho e respeito aos funcionários. A classificação é resultado de uma avaliação rigorosa realizada pela consultoria da GPTW, que analisa o ambiente de trabalho e a gestão de pessoas. Sidney Piva de Jesus, ex-diretor do Grupo Itapemirim, solicitou retomar o controle da empresa, alegando que os resultados positivos da Suzantur, a atual operadora das linhas da Itapemirim, indicam viabilidade para reverter a falência. No entanto, o promotor da Justiça de Falências do Ministério Público de São Paulo, Joel Bortolom Júnior, se opôs à reintegração de Piva, destacando sua gestão temerária e as investigações criminais relacionadas a ele. Desde 4 de março de 2023, a Suzantur opera as linhas da Itapemirim por meio de arrendamento, gerando uma arrecadação significativa. A frota e o número de funcionários vem crescendo. Porém, a Justiça ainda não decidiu sobre o pedido de Piva,
e dará um veredito em breve. A ANTT renovou a licença da linha internacional, que conecta Montevidéu a Porto Alegre, uma importante ligação entre o Uruguai e o Brasil. A operação dessa linha é feita pela empresa General Artigas. A renovação foi oficializada no último dia 23 de julho e é válida até o dia 31 de dezembro deste ano. O Superior Tribunal de Justiça acolheu um recurso especial do Ministério Público de Santa Catarina e suspendeu 2 decretos que restringiam os direitos de idosos e pessoas com deficiência ao acesso gratuito a passagens de ônibus. A Terceira Promotoria de Justiça havia movido uma ação civil pública para garantir a gratuidade e os descontos conforme a legislação, mas a decisão inicial e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não reconheceram a infração. O STJ, no entanto, decidiu que os decretos violavam os direitos garantidos por lei e deveriam ser suspensos. Mais de 40 ônibus já estão confirmados na primeira ExpoBus Rio de Janeiro, que vai ser realizada no próximo dia 31 de agosto, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O local do evento vai ser a nova Arena da Baixada, na rodovia Washington Luiz, número 104, em Duque de Caxias. É uma oportunidade única para busólogos e entusiastas do setor conhecerem de perto veículos clássicos e modernos de várias empresas de todo o Brasil. Vale a pena conferir. Quem é do Rio de Janeiro, não perca essa exposição. Pode ter certeza que vocês vão se surpreender. Pelo que eu vi, dos ônibus que já estão confirmados, olha, vai ser show de bola. Aliás, falando em busólogos, ontem, dia 25, foi o Dia do Busólogo, uma data especial que marca a paixão e o entusiasmo por ônibus. Ser busólogo é mais do que apenas fazer uma singela fotografia ou um simples vídeo de um ônibus. Ser busólogo é estudar o ônibus de uma maneira diferente, transmitindo conhecimento além das 4 rodas. A busologia distrai a cabeça, faz a gente esquecer dos problemas e fortalecer grandes amizades. Parabéns para mim e aos busólogos deste país. E parabéns também aos motoristas de ônibus. Ontem, dia 25, foi também Dia dos Motoristas, profissionais que diariamente transportam nosso bem mais valioso, a vida, seja nas avenidas das grandes cidades, sejam nas estradas desse Brasilzão. Motorista merece todo o reconhecimento por parte de nós usuários do transporte coletivo e também de entusiastas do setor, pois sem eles não iríamos conseguir chegar ao nosso destino com toda a excelência e segurança que eles proporcionam. Profissionais que merecem cada vez mais reconhecimento e prestígio, com foco numa jornada de trabalho mais justa e na capacitação necessária. Parabéns ao seu dia, motorista. Que Deus abençoe sempre. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, Petroita deixa de operar linhas em Petrópolis. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. A gente volta já já. O Expresso Guanabara quer padronizar sua operação nas regiões Norte e Nordeste, com veículos double-decker, os famosos ônibus de 2 andares. A próxima linha a receber esses veículos é a Sobral Goiânia. Nas Alagoas, a Aviação Real Alagoas completou 50 anos de história e idealizou em um de seus carros uma identidade visual retrô, utilizada pela empresa entre 1974 e 1979, nas cores branco, vermelho e cinza, com faixas trazendo um desenho parecido com um L. O ônibus escolhido é o Newbus New Road N10 360, Mercedes-Benz O500RS, batizado de Retrobus. Esse veículo é uma homenagem ao fundador da empresa, Arthur Bruno Schambach. No Sergipe, Aracaju registra 2.000 cartões de gratuidade do transporte coletivo bloqueados neste ano de 2024. A Prefeitura de Feira de Santana, na Bahia,
enviou um projeto à Câmara Municipal de Vereadores para a liberação de um empréstimo de R$ 37 milhões com a Caixa Econômica Federal para a compra de 12 ônibus elétricos. Feira de Santana foi uma das cidades selecionadas pelo PAC para o financiamento na compra de ônibus elétricos. No Amazonas, Manaus ganhou uma nova linha de ônibus. A rota A024 vai ligar a comunidade Novo Paraíso até o terminal do Conjunto Ajuricaba. São 2 viagens por dia, uma na parte da manhã e outra no fim da tarde. Em São Paulo, os subsídios por ônibus na capital paulista cresceram. A tabela de preços dos ônibus elétricos e a diesel foram atualizadas, com um aumento de 2,77% na diferença paga para a substituição da frota. As empresas devem apresentar um cronograma de substituição dos ônibus a diesel por elétricos até o dia 31 de agosto. A Prefeitura reservou R$ 2,5 bilhões e busca 5,7 bilhões em financiamentos para cobrir a diferença. Atualmente, apenas 7% da meta de 2.600 ônibus elétricos foi alcançada, com São Paulo tendo hoje cerca de 182 veículos rodando, devido à falta de infraestrutura de carregamento. A Prefeitura de São Paulo autorizou a parada de ônibus fretados em 13 terminais de metrô. A Unitar Empreendimentos, concessionária desde o ano de 2019, deve seguir as regras para não prejudicar o transporte público. Os terminais, concedidos por 30 anos, permitem construções comerciais ou residenciais, em uma área de até 84 mil metros quadrados. Na região metropolitana, a linha 098 Vila Isis Cristina, metrô Vila Sônia, que liga Embu das Artes até São Paulo, teve um aumento em seu quadro de horários. No Rio de Janeiro, os ônibus do programa Tarifa Zero, de Maricá, os famosos vermelhinhos, passaram a circular sem catraca nesta última sexta-feira, dia 26. A medida visa agilizar o embarque e desembarque de passageiros. Em Duque de Caxias, a Prefeitura da cidade inaugurou sua primeira linha de ônibus com tarifa zero. A operação dessa rota começou na última segunda, dia 22. 2 ônibus estão fazendo a ligação dos bairros Capivari e Figueira, de domingo a domingo, das 5 horas da manhã até as 10 horas da noite. Os intervalos entre cada veículo varia de 45 minutos a 1 hora. Mais bairros de Duque de Caxias, em breve, serão beneficiados com o programa Tarifa Zero. No Rio Grande do Sul, a linha A60, a alimentadora Triângulo, Assis Brasil Fiergues, em Porto Alegre, voltou a circular nesta semana. Essa era a única linha que ainda estava suspensa devido às enchentes. Na última segunda, mais 3 linhas já haviam retornado. Já a linha T1 Transversal 1 Norte-Sul passou a circular sem cobrador nesta semana. Em Uruguaiana, os motoristas do transporte coletivo da cidade estão em greve. O pagamento dos salários está atrasado há mais de 3 meses e o depósito do fundo de garantia não é feito há mais de 4 anos. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A empresa de ônibus Veracruz, que opera na região metropolitana do Recife, tem enfrentado uma grave crise financeira e operacional. A fim de enxugar suas operações e evitar um processo de falência, a empresa realizará nos próximos dias a transferência de mais 14 linhas de ônibus para as empresas Borborema e Metropolitana, com cada uma assumindo 7 linhas. Em abril, a Veracruz já havia transferido 12 linhas para outras operadoras do sistema. Com o término do prazo de 90 dias, estabelecido pelo termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público de Pernambuco, novas transferências foram planejadas, devido ao não cumprimento de exigências por parte da Veracruz. As empresas Borborema e Metropolitana confirmaram o interesse e capacidade operacional para assumir essas novas linhas. Aqui na tela você confere as linhas que estão sendo transferidas da Veracruz para a Borborema e a Metropolitana. O Ministério Público de Sergipe
entrou com uma ação na Justiça para suspender o processo de licitação do transporte coletivo da Grande Aracaju, alegando indícios de direcionamento e superfaturamento. Eles pedem a publicação de um novo edital após a conclusão do processo. O edital atual, publicado em 20 de junho, previa a contratação de 2 empresas de ônibus para operar o transporte coletivo nas cidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju afirmou não ter sido notificada sobre essa ação e destacou que o edital foi apresentado aos órgãos de fiscalização antes da sua publicação. Porém, o Tribunal de Contas de Sergipe entrou na parada e aprovou de forma unânime uma medida cautelar para suspender o processo licitatório, devido às irregularidades apontadas pelo MP de Sergipe. Entre as falhas listadas pelo TCE estão a ausência de dotação orçamentária prévia, índices contábeis para a avaliação financeira das empresas licitantes, prova de capital social ou patrimônio líquido para consórcios e discrepâncias nas fórmulas de compreensão do índice de passageiros equivalente por quilômetro. As companhias envolvidas vão ter direito à ampla defesa. A Rico Transportes vai adicionar 21 novos ônibus ao sistema de transporte coletivo de Rio Branco, no Acre, substituindo 16 coletivos apreendidos pela Justiça de São Paulo, devido a uma dívida com o Banco Caruana. Esses novos veículos começam a chegar na próxima semana e vão ampliar a frota atualmente disponível. A apreensão dos ônibus ocorreu por falta de pagamento de parcelas, somando uma dívida de 2,6 milhões de reais. O Museu dos Transportes Públicos Gaetano Ferola, fechado em 2020 devido à pandemia, vai ser reaberto até o fim de 2024, segundo a SP Trans, gerenciadora do transporte coletivo na capital paulista. Localizado na zona norte de São Paulo, o museu passou por reformas e ajustes no cronograma. Originalmente, ele possui mais de 1.500 peças, incluindo bondes, ônibus e veículos raros. Durante a reforma, o acervo foi protegido, com alguns itens sendo armazenados em outras unidades da SP Trans. A história do transporte na capital paulista está registrada nesse museu, em especial com vários ônibus históricos da extinta CMTC. Aqui na tela você confere uma relação completa de cada veículo presente neste museu. Olha só que bacana. Na Grande São Paulo, os ônibus velhos e vencidos do sistema têm causado uma enorme dor de cabeça para a população. Passageiros têm enfrentado diversos problemas com os ônibus que são gerenciados pela IMTU, que muitas vezes são antigos, barulhentos, sem ar-condicionado e que frequentemente vivem quebrando. A idade máxima permitida é de 10 anos, porém, 29% da frota está acima desta idade, incluindo 797 dos 2.715 ônibus totais, dos 4 consórcios que fazem parte da região metropolitana de São Paulo, que, por sinal, operam sem licitação desde o ano de 2016. A Área 4, operada pelo consórcio Unileste, é a mais afetada, com 40% da frota vencida. No ABC Paulista, 21% da frota está fora dos padrões permitidos. O Ministério Público de São Paulo questionou a IMTU e os consórcios sobre essa questão dos ônibus velhos, que tem até 10 dias para responder sobre as irregularidades e a falta de licitação desde o ano de 2016. No Rio de Janeiro, a Aviação Cidade Real começou a operar no último sábado linhas que eram da Aviação Petroíta, em Petrópolis, na região serrana, cujo contrato foi encerrado pela Prefeitura devido a irregularidades. E olha só que dado interessante. A Petroíta teve 392 falhas mecânicas no mês de junho e 243 entre o dia 1º e o dia 18 de julho deste ano. É um número altíssimo, fora dos padrões e fora da normalidade. A Prefeitura de Petrópolis vai antecipar a licitação
para escolher uma nova empresa de ônibus na cidade. Enquanto isso não ocorre, a região dos bairros Alto da Serra e Morim estão sendo atendidos por cerca de 30 ônibus da Aviação Cidade Real. No primeiro dia, houveram reclamações e o uso de ônibus fora das especificações, mas isso já foi resolvido. Sobre os trabalhadores da Petroita, a situação vai ser discutida em uma reunião, com possibilidade de greve se os salários não forem pagos. As linhas que eram da Petroita e foram remanejadas para a Cidade Real mantêm os mesmos trajetos, tarifas e horários, porém mudaram os prefixos, ou seja, aquele código que aparece no itinerário. Vale lembrar que a Cidade Real já opera em Petrópolis há bastante tempo. Veja aqui na tela a relação de linhas que estão sendo operadas pela Cidade Real. No Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Santa Maria abriu um chamamento público para testar ônibus elétricos de 11 e 23 metros de comprimento. As empresas que estiverem interessadas podem apresentar seus modelos até o dia 15 de agosto, através do e-mail mobilidadeurbana@santamaria.rs.gov.br. Santa Maria está entre as 5 cidades mais populosas do Rio Grande do Sul, com cerca de 300 mil habitantes. A Prefeitura tem como plano a compra de 16 ônibus elétricos neste ano, através de verbas federais do PAC. A seguir, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O JO volta em instantes. Não saia daí. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A TCCC, empresa que pertence ao Grupo Comporte, com sede em Maringá, no Paraná, tem vagas de emprego abertas para motoristas de ônibus. A empresa pede como requisitos CNH-DOE, experiência na função e disponibilidade de horários. Pessoas com deficiência também podem ser contratadas. Currículos no e-mail recrutamento@tccc.com.br. Tem também o telefone 449-9804-7407. No Rio de Janeiro, a Aviação Tijuca tem vagas abertas para socorrista, eletricista montador, eletricista estiva diesel, mecânico de mecatrônica, mecânico de refrigeração automotiva, lanterneiro, motorista de ônibus e pintor. A empresa pede pelo menos 4 anos de experiência na função. O salário oferecido é compatível com a vaga. Há também o oferecimento de vários benefícios. Currículo mais cines no e-mail vagas@tijuquinha.com.br, colocando no campo assunto a palavra motorista. Dúvidas? Entre em contato pelo telefone DDD 21 96463 4977. Temos vagas de emprego também na Gontijo. A empresa está com vagas abertas em Belo Horizonte para marceneiro, mecânico automotivo, borracheiro e pintor automotivo. As vagas oferecem benefícios como assistência médica, ticket de alimentação e vale transporte. A jornada é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5h45 da tarde. E o regime de contratação é CLT, de forma efetiva. Interessados devem enviar os currículos para o e-mail recrutamento@gontijo.com.br ou se cadastrar no site da empresa. Por fim, temos vagas de emprego também na Andorinha. A empresa vai fazer um teste seletivo para motoristas rodoviários em diversas localidades, sendo elas Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Assis, em São Paulo, no dia 29 de julho, São Paulo capital, em 30 de julho e Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 1º de agosto. Requisitos: CNH-D, com exercício de atividade remunerada, curso de transporte coletivo atualizado, experiência comprovada em transporte rodoviário na carteira de trabalho e residência na cidade da seleção ou próxima. Benefícios: cesta básica, ticket de alimentação, auxílio-refeição, seguro de vida, plano de saúde ambulatorial, parcerias educacionais, cortesia nas férias, premiação por performance, escola interna de formação de motoristas, tecnologia de segurança embarcada e suporte 24 horas ao motorista. Locais de seleção: em Assis,
Avenida Getúlio Vargas, Terminal Rodoviário. Em São Paulo, Rua Professor Luciano Prata, Vila Baruel, atrás do Sambódromo do Anhembi. Campo Grande, Avenida Costa e Silva, Garagem da Andorinha. E em Cuiabá, Rua Oeste, Jardim Guaporé, também na Garagem da Andorinha, próximo ao Terminal Rodoviário. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! A BYD participará da Latibus Transpúblico 2024, que ocorrerá de 6 a 8 de agosto na São Paulo Expo. A empresa apresentará sua solução completa para a eletrificação do transporte público, incluindo geração de energia, armazenamento e ônibus articulado. Na feira, serão exibidos 2 chassis de ônibus urbanos, o D9W e o D9A, tendo como características motor integrado nas rodas traseiras, suspensão ajustável e sistema de freios avançado. A BYD também vai mostrar baterias produzidas em Manaus e os modelos de carregadores veiculares lançados neste ano. O evento vai reunir também especialistas e representantes do setor para discutir inovações em transporte sustentável. A BusUp, especialista em transporte corporativo, será a fornecedora oficial de transporte para a 50ª edição do CONARRE, Congresso Nacional de Gestão de Pessoas, 2024, que acontece também na São Paulo Expo, porém dos dias 27 a 29 de agosto. A empresa vai oferecer transporte gratuito entre a estação de metrô Santos Imigrantes e o evento, utilizando ônibus executivos. Os participantes podem reservar o transporte pelo aplicativo da BusUp e acompanhar em tempo real o trajeto dos veículos, direto do estande da empresa. A BusUp também vai promover uma solução de transporte sustentável e compartilhado, beneficiando tanto o meio ambiente quanto os visitantes do Congresso. A FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, divulgou os dados da venda de ônibus usados no Brasil neste ano de 2024. No primeiro semestre do ano, o mercado de ônibus usados no país caiu 6,2%, com relação ao mesmo período de 2023, com 21.243 unidades vendidas, contra 22.648 do ano anterior. A queda também se refletiu nos emplacamentos de ônibus novos, com uma diminuição de 15,4%. Em junho de 2024, a venda de ônibus usados foi de 7,76%, menor do que a de junho de 2023, embora tenha havido uma leve alta de 0,89% em comparação com maio de 2024. No ranking de marcas, a Mercedes-Benz lidera, com 56,07% do mercado, seguida por Volkswagen, Marco Polo, Volare, Scania, Volvo, Iveco e, em último, as marcas não associadas à FenaBrave. A FenaBrave divulgou também os dados dos emplacamentos. Entre janeiro e junho de 2024, o Brasil registrou 11.336 emplacamentos de ônibus, uma queda de 15,4% em relação ao mesmo período de 2023. A redução reflete a transição da tecnologia Euro 5 para o Euro 6, que é mais cara, e foi menos procurada lá no começo de 2023. No entanto, o mercado mostra sinais de recuperação, com aumento de 27,8% nas vendas de maio para junho de 2024 e uma alta de 1,7% em comparação com junho de 2023. A situação também foi afetada pela crise climática no Rio Grande do Sul. No ranking de marcas, Mercedes-Benz, Volkswagen e Marco Polo lideram as vendas. A Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgou os dados da produção de ônibus no Brasil no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho de 2024, a produção de ônibus no Brasil cresceu 53,8%, totalizando 14.668 unidades, em comparação com as 9.539 unidades do mesmo período do ano passado. A produção de ônibus rodoviários cresceu 35,8%, e a de ônibus urbanos
subiu 57,4%. No entanto, os licenciamentos tiveram uma queda de 21,7%, refletindo um atraso devido à transição para a nova tecnologia Euro 6, que é mais cara. A produção crescente deve melhorar os licenciamentos nos próximos meses. As feiras Latibus e Fenatran são amplamente esperadas para impulsionar as vendas. O setor de caminhões também teve um desempenho positivo, com uma alta de 36,5% na produção e 8% nas vendas. Já as exportações de ônibus caíram 4,8% no primeiro semestre de 2024. No ranking de marcas, a Mercedes-Benz lidera, com 4.133 unidades licenciadas. No Rio de Janeiro, o Rio Samba Bus, um ônibus turístico da capital, é uma boa opção de passeio neste fim de semana. O ônibus tem como rota memoráveis e encantadores pontos da capital fluminense, oferecendo música e bar a bordo. A viagem tem 2 horas e meia de duração, passando por 30 pontos da cidade. Para cada tour, existem saídas e horários específicos em cada dia da semana. O passeio diurno funciona de quarta e sábado em 4 horários: 9h30 da manhã, 11h30, 1h30 da tarde e 3h30. Os ingressos custam R$ 95,00, com consumação a bordo por R$ 20,00. E aí, cariocas, vale a pena? Hora da gente ver como fica o tempo neste fim de semana nas principais rodoviárias do país. A previsão marca a volta do calor em grande parte do Brasil. No Dia do Motorista, o nosso destaque do dia é a história de Aparecida e Edson Machado, um casal que se conheceu em uma transportadora de São Paulo e agora trabalham juntos na TCCC, Transporte Coletivo Cidade Canção, em Maringá, no Paraná. Aparecida tem quase 20 anos de experiência em veículos pesados e Edson 9 anos na profissão, tendo sido incentivado por ela a se tornar motorista. Apesar das diferenças de horários e poucos encontros, eles mantêm a profissionalidade no trabalho. A TCCC, que possui 387 motoristas, enfrenta a falta de mão de obra e ofereceu brindes para celebrar esse dia especial, além de ter pelo menos 10 vagas de emprego abertas disponíveis. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua família, há motoristas de ônibus ou de caminhão? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado sempre na programação do canal Próxima Parada e também do canal Wingabus. Uma ótima noite para você e um bom final de semana. Na cabine eu sou o comandante, na estrada fera no volante. Minha carga é de passageiros, tenho hora pra chegar. Seja com chuva, sol ou cerração, eu redobro sempre a atenção. Tô com Deus, por isso não vou parar. Passo a noite voando baixinho pelas rodovias, levando o sonho, levando alegria, levando alguém pra matar a saudade. No meu ônibus levo amor e felicidade, levo esperança por todas as cidades. Quem vai comigo tem pressa de
chega. De passageiros com muita atenção pra chegar inteiro, porque sei que tem alguém esperando. E no fim da viagem é muito amor e só alegria. Eu mato a saudade da minha família e pulo nos braços da mulher que eu amo. No meu ônibus levo amor e felicidade, levo esperança por todas as cidades. Quem vai comigo tem pressa de chegar. Eu sou motorista e o meu transporte é de passageiros com muita atenção pra chegar inteiro, porque sei que tem alguém esperando. E no fim das viagens é muito amor e só alegria. Eu mato a saudade da minha família e pulo nos braços da mulher que eu amo. Detalhes internos, externos, ônibus ao extremo, raridades históricas e veículos modernos. Tudo isso e muito mais você encontra no canal Ingabus, o novo canal do Próxima Parada. Pesquise na sua aba de pesquisas por Ingabus ou então clique no primeiro link da descrição. Não perca, fique ligado!